que foi lido essa noite, nós vamos ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião, quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que nelas estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Quando nós nos identificamos, ou quando uma pessoa fala que é cristã, né? Geralmente, quando alguém pergunta, você é o quê? Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente. Alguns querem, né, não usar um rótulo muito assim comum, usam, eu sou protestante. E a pergunta é, o que realmente queremos dizer com isso? Ou a pessoa que está falando para você que é crente, que é evangélica, cristã, o que ela quer realmente dizer com isso? O que nós somos realmente em Jesus Cristo? Vou tocar uma mensagem aqui. Podemos ir embora? Salvo, né? Mas além disso, talvez o que nós queremos dizer é que somos salvos em Jesus Cristo, né? E que nossa fé nele não apenas nos permite descansar no fato de que um dia estaremos com ele para todo sempre, mas que podemos desfrutar de uma vida aqui e agora diferente da vida daqueles que não têm essa esperança. Ou seja, ao nos manifestarmos como crentes, quando nos apresentamos como crentes, como evangélicos, nós não estamos apenas querendo dizer que somos salvos em Jesus Cristo, mas que nós temos uma esperança além dessa vida, uma esperança diferente daquela que a maioria das pessoas desse mundo não tem. É aquilo que nós chamamos a viva esperança em Jesus Cristo. Uma viva esperança que nos foi dada mediante a regeneração, como falamos de manhã, ao receber Cristo como Salvador, ao sermos tocados pelo Espírito Santo, da necessidade de reconhecer Jesus Cristo como Salvador, ele nos regenerou para uma nova vida. Então, a fonte da salvação é Deus. A ressurreição de Cristo é a fonte da nossa esperança. Então, nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz do Calvário e a ressurreição de Jesus nos traz a esperança. Então, essa é a base da nossa salvação. E quando falamos salvação, então estamos dizendo não apenas nos anos que vivemos aqui, mas para toda a eternidade. Quando nós éramos pecadores, nós não tínhamos essa esperança. Para alguns talvez seja difícil, foram criados dentro da igreja, mesmo que saíram para o mundo, mas têm uma perspectiva bíblica de vida eterna, conhece, pelo menos na teoria, a salvação que Jesus Cristo nos traz. Mas quando nós recebemos Cristo, nós reconhecemos que nós não tínhamos essa esperança.
Na verdade, não havia nenhuma esperança, né? O que tínhamos, e é o que a Bíblia nos fala, e muitos não sabem disso, é a expectativa do juízo e fogo vingador. Então, mesmo aquela pessoa que não sabe nada disso, o que lhe reserva é o juízo eterno e o castigo eterno. Mesmo sem saber essas coisas, a pessoa está condenada à morte. Ela não está condenada porque ela conhece os fatos. Então, ou seja, se ela não conhece, se ela é ignorante dos fatos, Deus não a condena. Não, condena do mesmo jeito. Ela sabe, ela está perdida nos seus delitos e pecados, não tem a salvação em Jesus Cristo, e isso então vai levar ela para a condenação interna, para o inferno, sabendo ou não sabendo disto. Ela pode passar a vida toda sem saber dessas coisas. Então inclusive, o papel de cada um de nós como crentes, alertar tais pessoas que estão ao nosso redor sobre a condição espiritual dela no momento e a condição espiritual dela na eternidade. Na obra redentora de Cristo, porém, Deus ele nos trouxe um fundamento justo para salvar os pecadores, né? Quando Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, ele nos deu a maneira de poder receber a salvação em Jesus Cristo sem renunciar à sua justiça. Falamos hoje de manhã sobre isso, né? Que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós estamos em Cristo justificados. E ao ser justificado, né, porque Cristo pagou a pena dos nossos pecados, diferente de uma justificação humana. Vamos imaginar que você recebeu uma carta de uma cobrança, de uma conta, e você fala, mas espera, essa conta eu paguei. Você vai lá mexer nos seus papéis, está lá o boleto pago. Aí você vai até o departamento de crédito lá da cobrança e vai justificar que você pagou. Olha, eu paguei essa conta. Está aqui, ó, a prova, né? Eu estou justificando que eu estou livre dessa cobrança. Pode ter sido algum engano lá deles, mas o fato é que você apresentou um comprovante. E a salvação, nós não temos um comprovante nosso. O que nós temos é o sangue de Cristo. É Ele que nos justificou. Como lemos hoje de manhã, em Romanos capítulo 5, versículo 1, somos justificados mediante a fé, né? Por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo, ele, na sua totalidade, ele fala, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Algumas versões completam com Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Então, Jesus Cristo pagou a pena por nossos pecados, cumprindo todos os requisitos da justiça de Deus. Em Cristo somos justificados. Agora, a pessoa quando obedece ao Evangelho, a pessoa quando reconhece a necessidade da salvação em Jesus Cristo, ela recebe de Deus o perdão dos seus pecados, ela recebe de Deus a misericórdia. E ali, quando Cristo, não apenas ao morrer na cruz do Calvário, né, mas ao ressuscitar, ali Deus ficou plenamente satisfeito com a obra do seu Filho. Podemos dizer que a ressurreição é o amém, né, de Deus para o clamor do Filho está consumado. Jesus declarou, está consumado, morreu. E ao ressuscitar, então, ele retoma a vida. E a obra que Deus estabeleceu para Cristo realizar na cruz do Calvário, para que Deus estabeleceu que Jesus fizesse nesse mundo, ela é completa na ressurreição. Porque se ele apenas tivesse morrido, enterrado, sepultado, não haveria salvação. Mas o amém de Deus se manifestou na hora da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a garantia que todos nós que morreremos um dia, se Cristo não voltar, mas a garantia que todos
que morre e todos que morreram em Cristo é que serão ressuscitados dentre os mortos. Isso não é apenas informação intelectual, que muitos têm, infelizmente, como uma informação intelectual. Conhece tudo isso. Ela não é uma herança, ela não é uma informação para conhecimento intelectual. Ela é, como Pedro fala aqui no versículo 3, uma viva esperança. Ele nos regenerou para uma viva esperança, diz o versículo 3. A expectativa de ser levado ao lar celestial, a fim de estarmos com Cristo por toda a eternidade, e mais ainda, sermos semelhantes a Ele para sempre. Essa viva esperança deve ser a motivação nossa no presente para o futuro. Então não é apenas que Cristo morreu na cruz para me salvar, me levar para o céu. Não, mas também para que nós possamos viver essa viva esperança nos dias atuais. Essa viva esperança que nós temos, ela é a certeza da nossa herança. A viva esperança de estarmos para sempre com Deus, ela é a certeza da herança que nós temos. Não é uma herança terrena, né? É uma herança que muitas vezes você pode receber de uma família, de um ente querido, uma herança que pode ser destruída, ela acaba, né? Essa herança, ela é a garantia de que cada filho de Deus desfrutará de tudo o que será dele por meio de Jesus Cristo. O Salmo 16, versículo 5, Salmo 16, versículo 5, o salmista, ele declarou: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustenta a minha sorte. Então, essa herança, né, é o próprio Senhor Jesus Cristo que nos dá. Jesus é a nossa herança. Como eu disse, diferente da herança desse mundo, a herança que temos de Jesus, ela é incorruptível, como nós vemos no texto, versículo 4. Não pode ser destruída, não pode ser manchada. Então ela é incorruptível, ela é sem mácula, imarcessível, ou seja, não perde o viço, ou não murcha, né? É incorruptível porque jamais sofrerá corrosão, ou rachadura, ou decomposição. E ela é, inclusive, resistente à morte, né? A herança não termina, ela é eterna. E ela é sem mácula por quê? Porque se encontra em perfeito estado, preservado, guardado por Deus em Jesus Cristo. A natureza da nossa herança, ela jamais será ofuscada, arranhada, como falei, manchada, né? Porque ela não sofre, a herança eterna, ela não sofre variação quanto ao seu valor, sua glória, sua beleza. Então ela é resistente ao tempo. É uma herança que permanece. Como eu disse, a herança terrena, elas muitas vezes ela é incerta. Porque às vezes a pessoa está lá, né? Vocês já ouviram aquela história que a pessoa que morreu está lá no caixão e os herdeiros estão discutindo a herança. Ó, a fazenda aqui, aquela fazenda do sul é minha. Não, não, a do sul é minha, você fica com a fazenda do centro-oeste. Aí começa ali, e dali já vão para o escritório de advogado fazer contestar, né? Mas às vezes, essa herança que você está aguardando, ela perde o valor do patrimônio. Muitas vezes você está lá, ai, a casa que meu pai tem, aquela casa bonita, naquele lugar bonito. De repente, aquele bairro sofre uma deterioração, o crime entra naquele bairro, abre-se ali, várias favelas são instaladas em volta. Eu estou contando de uma pessoa que falou que uma boa casa em São Paulo, eu conheço o bairro, perto do Morumbi, e ali é acho que é a segunda maior favela de São Paulo. Mas quando ele comprou aquilo ali, era
Era Morumbi, gente. E agora perdeu todo o valor. Então, o patrimônio cai e a pessoa que imaginava ter uma herança de grande valor perde o valor. Aquela linda casa que os pais deixaram como herança, como eu disse, de repente é deteriorada e destruída. E o que parecia ser um bom patrimônio, ela virou uma dor de cabeça, que ninguém quer comprar e está lá. Até abandonada, porque ninguém quer comprar e os herdeiros também não querem investir nela e fica por ali mesmo. Ou o testamento que uma pessoa aguarda, né? Às vezes alguém está aguardando um testamento para ser aberto e lido e revela que os herdeiros não terão direito a muita coisa. O testador resolveu, em vida, deixar metade da instituição, e por lei ele pode deixar metade do seu patrimônio para qualquer instituição de caridade. Eu estava pesquisando, ele não pode deixar 100%. Se deixar 100%, os herdeiros contestam. Ele tem que deixar pelo menos 50%. Mas uma herança que você aguarda 100%, descobre que é só 50%. E dependendo do número dos herdeiros, dá 10% para cada um. Então essa herança aqui do mundo ela é instável, é insegura. E mesmo que você receba uma boa herança, ela não é duradoura. Ela pode aplicar de maneira equivocada os recursos ou esbanjar de maneira que nem o filho pródigo esbanjou o que ele recebeu do pai, o dinheiro acaba. A herança divina, porém, não está sujeita a nenhuma mudança temporal. O crente não corre risco de perder seu direito aos céus e não corre o risco de alguma forma, uma lei que está lá perdida, fala, não, você não tem direito à eternidade. A herança do crente está garantida no cofre celestial para os filhos de Deus. Agora, tem que ser filho de Deus. Né? E esse é um privilégio que cada um que confessa a Cristo como Salvador tem em sua vida. Saber que tem uma herança eterna, uma herança incorruptível. Além disso, como nós vemos no texto, ela está guardada pelo poder de Deus, preparada para os crentes mediante a fé. Um herdeiro humano, ele não pode gozar do benefício da herança tão aguardada, porque o dono, né, do patrimônio, ele ainda está vivo. E pode acontecer que o herdeiro venha a morrer antes do dono, né? Um herdeiro pode morrer antes, por exemplo, no caso de um pai, né? Ele está lá, meu pai já está velhinho e logo, logo ele morre e tudo isso aqui vai ficar para mim. E de repente ele morre primeiro. Eu vi esses dias essas charges que o pessoal está fazendo. O netinho fala assim, vovô, fecha o olho. Dele, por quê? Porque mamãe falou que quando o senhor fechar o olho, tudo isso aqui vai ser nosso. Né? E assim, às vezes o vovô não vai morrer. E você morre primeiro. Então, a herança desse mundo, ela você não pode confiar que ela realmente vai chegar às suas mãos. Porque o herdeiro não goza do benefício enquanto o testador está vivo. Agora, a graça que preserva a herança celestial, ela também preserva o herdeiro. Porque não é se você está vivo, mas é quando você morre que você vai desfrutar da herança eterna. Então, a beleza da esperança do crente está no fato de que a nossa herança, ela não é para estar guardada em Deus, mas está preservada para todos nós mesmos depois da morte. Não é, se Cristo voltar, aí eu vou para o céu desfrutar. Se eu morrer, eu viro pó e acabou, como alguns, né, pregam. Não. Ela está guardada e preservada para todos aqueles, mesmo que venham a falecer, porque todos vão desfrutar dela. E como eu disse, não porque o testador morreu, mas porque ele morreu e ressuscitou. E da mesma forma, né, que ele morreu e ressuscitou, ele também ressuscitará todos aqueles que morreram em Cristo. Então a cada um de nós nos é dada a certeza que na nossa morte vamos desfrutar da herança eterna. É na nossa morte que a herança divina nos é dada. Mas nós podemos gozar dela já aqui.
podemos desfrutar dela aqui. Deus, ele inverte a ordem das coisas, né? Várias vezes nós vemos Deus fazendo isso. O evangelho é loucura para os sábios, por exemplo, né? E aqui também Deus inverte. Por quê? Como eu acabei de falar, na terra, o herdeiro só recebe a herança quando o testador morre. Mas na eternidade, o herdeiro só recebe a herança quando ele morre, porque ele vai estar na presença de Deus. Lá em Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17, o autor de Hebreus, ele nos diz assim: porque onde há um testamento é necessário contratar porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive o que fez. Então, essa é a regra humana. Um testamento só tem valor quando o testador morre. Mas na regra de Deus, na eternidade, o herdeiro recebe a herança quando ele morre. Porque o testador não morre. O testador está vivo. Jesus Cristo está vivo. Então nós somos guardados pelo amor de Deus para aquele dia. Pedro continua falando, e ele fala no versículo 5 isto, que nós somos guardados, né? Que são, né? Nós que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Somos guardados, preservados para aquele dia. Isso, então, não impede que nós, como filhos de Deus, de nesta vida, termos duas possibilidades. Uma de viver nessa expectativa da certeza que nós temos uma herança eterna. Mas Pedro também chama a atenção, olha, vocês são herdeiros de uma herança eterna, porque o nosso Salvador é vivo, eterno, vocês viverão com ele eternamente. Vocês são guardados pelo poder de Deus para que vocês desfrutem dessa herança. E no versículo 6, Pedro faz um parênteses aqui, ou chama atenção, ele fala: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Então, embora nós temos a certeza de uma herança eterna, isso não impede de que nós possamos vir a sofrer em vida. Isso não impede que nós venhamos a passar por provações neste mundo. Nós, ao mesmo tempo que nos exultamos pela promessa de Deus, nos alegramos pela promessa de Deus de uma esperança e de uma herança eterna. Porém, no presente momento, como Pedro fala, por breve tempo, e breve tempo pode ser 30, 20, 40 anos. Se necessário, seremos entristecidos por várias provações. Por que eu disse 20, 30, 40 anos? Quantos irmãos em Cristo sofrem durante tanto tempo? Ou por uma enfermidade crônica, ou por situações familiares. Mas como Pedro fala, esse tempo muito grande para nós, na eternidade, é pouco tempo. Ele fala em breve tempo. O que é sofrer 50 anos comparando com a eternidade? Não é nada. Então o apóstolo Pedro fala, olha, nós devemos nos exultar pela promessa da herança eterna que recebemos em Jesus Cristo. Mas pode ser que vocês venham a sofrer. Na verdade, todos nós, em maior grau ou menor grau, sofremos, de alguma forma. A gente pensa em sofrimento só aqueles que estão lá perdendo a cabeça, né, nos países muçulmanos, sendo preso, passando fome, como acontecia no tempo da cortina de ferro nos países comunistas. Mas podemos sofrer por causa da fé em Jesus aqui no Brasil mesmo, né? Muitos crentes não entendem que por que passam por provações ou por que devem passar por provações. Afinal, se Deus nos ama e nos salvou, não seria coerente Ele nos proteger? Eu vi o testemunho de um irmão que ele dizia o seguinte: quando eu aceitei a Cristo, eu achava que todos nós, como crentes, deveríamos já ser arrebatados. Aceitou a Cristo e ia ser arrebatado.
Depois eu entendi que não, que Deus tem um propósito para a igreja. Um dos propósitos é você proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Esse é um dos propósitos nossos ainda aqui, nas nossas vidas aqui, né, na Terra. Mas também Deus tem um propósito, que se passarmos por essas provações, ela aumenta a nossa fé, ela nos aproxima de Deus. Então, se a pessoa não entende por que está passando por provação e questiona se Deus me amasse, Ele não deixaria eu passar pelo que eu passo, e aí até usam, né? Muitos usam a oração do Senhor Jesus no Pai Nosso, quando ele diz: não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tá vendo? Jesus ensinou a orar para Deus nos livrar do mal. E por que eu sofro nesta vida? Mas Pedro, ele responde no versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, por que nós, tendo a certeza da salvação, a certeza de uma herança eterna, ainda sofremos aqui? Pedro responde: para confirmar o valor da sua fé. E ele faz essa comparação com o ouro. O ouro puro, ao passar pelo fogo, ele vai derreter, mas ele continua ouro, continua ouro. Ele vai continuar ouro. Então, a nossa fé, ela é valorizada quando passamos por provações. Lembre-se que os crentes, para qual Pedro ele escreve, eles estavam passando por perseguições. Era um período de perseguição por causa da fé em Jesus Cristo. Ali dizem os escritores, aqueles que estudam, né, os estudiosos, que essa era uma época em que Nero ele havia ateado fogo em Roma e colocado a culpa nos cristãos. Né? Foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. E aí então eles foram perseguidos e dizem que eles eram feitos de tochas humanas, né? Eles eram amarrados em postes e eram incendiados e ainda zombavam deles dizendo: vocês não dizem que vocês são a luz do mundo? Então ilumina para nós aqui as ruas. Por isso que Pedro fala que nós não devemos, eu estou tentando achar o versículo aqui, nós não devemos estranhar o fogo ardente que há entre vós. Por quê? Porque estavam sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo. Mas isso era passageiro, isso era temporário. E se eles estavam sofrendo por causa de Cristo, Paulo também nos fala que isso deve render, e Pedro acabou de falar também, nós acabamos de ler, que isso deve render louvor, honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele declarou isso quando ele disse: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Desculpa, versículo 17, estou lendo 7. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, essas coisas que surgem entre nós, os sofrimentos, as provações, elas redundam em glória ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto o sofrimento dos ímpios é uma amostra das dores do inferno, ninguém vai falar isso para uma pessoa que está sofrendo. Olha, você está sofrendo, mas o inferno vai ser pior, tá? A gente não costuma falar isso para uma pessoa, né? Você fala, você está sofrendo, mas Jesus Cristo morreu na cruz para que você possa se libertar desse sofrimento. Você pode até morrer dessa doença terrível, mas a eternidade, nós não temos sofrimento, não há dor, não há fome, não há sede, não há nada. Quer aceitar Cristo? Não sei, não quero. Então, você só está experimentando uma prévia do que é o inferno. Ninguém fala isso, né? Mas, na verdade, é isso que acontece. A pessoa que sofre nesse mundo, ela está simplesmente recebendo uma amostra das dores do inferno, que vão ter que suportar durante a eternidade, não é por um período, não. Uma vez, num estudo que eu dei muito tempo atrás, né, sobre a vida piedosa, o autor lhe falava: olha, se o inferno fosse 1000 anos, há uma esperança. Você vai morrer, vai para o inferno mais 1000 anos, depois você sai de lá.
Então 1000 anos, né? Há uma esperança. Não, mas não tem 1000 anos. É eterno. Então, a amostra das dores do inferno é dada no sofrimento do ímpio na terra. Mas para nós, crentes, na vida do crente, ela é um teste do valor da nossa fé. Então, que interessante, né? Perspectivas diferentes. O sofrimento para o incrédulo é a amostra do que vai passar no inferno. Para o crente, na verdade, é aquilo que a fé dele está sendo testada e está sendo resultado em glória para o Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, ela é indestrutível, né? A fé verdadeira, ela suporta todas as coisas. O crente pode passar por provações, tribulações intensas, mas em vez dessas coisas destruir a sua fé, ela se torna um alimento que fortalece a sua vida, né? Fortalece a sua fé. Jó provavelmente sofreu mais perda num só dia do que qualquer pessoa na história do mundo tenha sofrido. Todos nós conhecemos a história de Jó. No entanto, apesar de todo o sofrimento dele, Jó pôde dizer lá em Jó 13, versículo 15, que embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Embora eu venha morrer por causa disto, eu posso esperar nele. Sabe que muitas vezes nós estamos vivendo uma sociedade que não quer sofrer. Eu participando desse grupo lá em São Paulo dos estudos, uma das coisas que tem acontecido, que tem sido dito, é as pessoas elas vão aos médicos pedir alguma coisa que possa aliviar o sofrimento. Elas não querem passar por esse sofrimento. É comum alguém chegar num luto, alguém chegar e falar, toma esse medicamento aqui para você ficar, né, para você suportar. Na verdade, você está dopando a pessoa para que ela não sinta aquele momento. Eu já vi pessoas dizer, não, eu quero sentir o luto. Já vi pessoas dizer, não vou tomar remédio não, eu quero sentir o luto. Mas algumas pessoas, você vê lá, você percebe que elas estão lá, num velório, por exemplo, é como um zumbi, dopadas. Porque elas estão ali presentes, mas completamente fora do ar. Então as pessoas não querem sofrer. Elas procuram, e muitos recorrem, né? A pai de santo, a trabalhos, a coisas que possam aliviar a sua dor, porque ela não quer sofrer. Mas o crente, quando sofre, é lógico, quando você está doente, você procura um médico, né? Elisé estava com uma dor de dente há um tempo atrás, ela foi na dentista. Eu sou crente, eu posso sofrer aqui, que no céu não vai ter dente assim. Dizem que um rapaz foi no dentista e o dentista falou assim, olha, teu dente está morto. O que você pode fazer? Eu posso fazer uma coroa. Não, eu quero uma coisa simples. Um enterro simples, né? Você põe uma coroa, você troca, né? É caro, né? Mas você faz. Porque você não quer ter dor de dente. Mas, às vezes, o sofrimento não tem como tirar. O corpo, né? Os médicos, os remédios não tem como aliviar aquela dor. E você vai sofrer, mas esse sofrimento, ele vai ser usado para fortalecer a sua fé. Ele vai ser usado para que a sua fé seja verificada. E as pessoas do mundo, já viu aquela história? Eu fui lá para consolar, sair consolado. Pessoas que vão lá no hospital, na casa de alguém que está desenganado. Eu fui lá para consolar o meu irmão em Cristo, mas ele me consolou. Tamanha é a fé dele. É isso que o sofrimento, as tribulações, as provações intensas fazem na vida do crente. Se no incrédulo ela apenas aponta para o que virá no futuro, para o crente, ela fortalece ainda mais a sua fé, mostrando que ela não é destrutível. Ela é indestrutível, né? A sua fé se torna alimento que se fortalece a cada dia. Por isso Jó pode dizer, mesmo que eu morra, ainda assim eu espero nele. Os amigos de Daniel na fornalha de fogo, eles foram literalmente apurados pelo fogo. O fogo provou a fé daqueles homens, uma fé real. O valor da fé é provado somente
por fogo. Né? No caso dos amigos de Daniel, literal, né? Pode ser fácil viver como cristão em meio a condições favoráveis. E quando as condições não são favoráveis? Como é que nós vamos nos portar? Aquele que é cristão apenas de boca para fora, ele pula fora. Ele não quer saber disso. Deus me enganou. Eu achei que a minha vida seria mais fácil, se tornou mais difícil. Os meus amigos não querem andar mais comigo. Os meus parentes zombam de mim. Porque agora eu professei a fé em Jesus Cristo. Agora, uma fé que recusa a pagar o preço, lembrando uma palavra que muitas vezes o pastor Ronaldo usava, é uma fé espúria. Lembra quando ele falava, né? O que significa espúria? É uma fé ilegítima, falsa. É uma fé fake, usando um termo mais popular, né? É uma fé fake. Fake fé. É o tipo de fé nominal que Tiago condena. Nós estamos vendo Tiago nas quintas-feiras, né? Com uma fé de boca para fora. Ah, creio em Jesus? Creio. Você crê que ele morreu na cruz? Creio. Mas na hora do perrengue, abandona tudo. Por quê? A Elisete contou de manhã da amiga dela que, ó, enquanto eu recebi os cada dia, a minha vida não melhorava nada. Fui lá para os espíritas, tudo melhorou. Lógico. O diabo quer isso, né? Nos afastando de Deus. Mas a fé verdadeira, ela suporta todas as coisas. É a fé verdadeira que redundará em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus for revelado. Deus recompensará aqueles que têm fé testada e aprovada. Não é masoquismo, né? Não é querer gostar de sofrer, mas no sofrimento a nossa fé é provada e nós podemos louvar a Deus, porque em meio à provação, né, nós podemos sentir a presença dEle e assim ser consolado e fortalecido. Quão bom é podermos viver uma fé vibrante, pujante, uma fé capaz de resistir não apenas à zombaria, mas talvez uma pedrada na cabeça por carregar uma Bíblia, ou até perder o emprego por ser crente. Às vezes nós somos, né, aqui ainda poupados um pouco a respeito disso. O Carlinhos estava contando de manhã que a igreja que ele frequentava, todo culto alguém jogava uma laranja podre dentro do culto, né, para atrapalhar. Uma laranja podre não é nada, comparando com o que está acontecendo na Nigéria, uma bomba dentro do templo que mata 25, 30 pessoas, né? Então, uma pedrada não é nada, comparando com irmãos que estão perdendo a cabeça, né? Por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas talvez vamos ser alvo de zombaria, até mesmo de violência, mas a nossa fé, ela se tornará mais robusta em momentos de provação. A nossa fé é capaz de resistir às pressões desse mundo, porque ela está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. Se é uma fé alicerçada em promessas humanas, em promessas de igreja, ela vai sucumbir. Mas se ela está alicerçada em Jesus Cristo, ela vai permanecer, né? Como é que podemos ter certeza disso? Como é que podemos ter tanta certeza disso? Pedro, ele nos explica que mesmo não vendo, olha o versículo 8, mesmo não vendo o amamos, e mesmo não vendo, agora cremos, né? Versículo 8, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória. Esse é o segredo da fé verdadeira. Nós não precisamos ver. Teve um senhor anos passados que frequentou a igreja por um período e falava: não, a minha fé tem que ser alimentada pelo que ela vê. Completamente contrário ao que o Senhor Jesus Cristo falou para Tomé: bem-aventurado aqueles que creram e não viram, né? Então, mesmo não vendo, nós cremos. Mesmo não vendo, nós amamos. Esse é o segredo da verdadeira fé. Lá em João 20, 29, nós lemos que somos bem-aventurados por crer, mesmo sem tê-lo visto, né?
que é o texto que nós mencionamos agora, né? de Tomé. Jesus disse: você creu porque me viu, bem-aventurados são os que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados porque nós cremos sem tê-lo visto. Mas nós não cremos numa história contada. Nós cremos na obra de Cristo, nosso Salvador. Muitos falam que o amor que tem a Deus e a Cristo, mas muitos falam que tem amor para com Deus, para com o Senhor Jesus Cristo, mas a verdadeira prova de amor é viver no meio da tribulação confiante nele, não fugindo, não se escondendo, não tentando escapar, no sentido de camuflar um sofrimento. Não. Então, que nem eu falei de manhã, né? Se botarem você num paredão, negue a sua fé ou morra, eu vou negar, sai daqui, eu saio evangelizando, né? Como os meninos falavam quando era pequeno. Isso é querer camuflar, né? Mas a verdadeira fé, ela mesmo em momentos tensos, ela vai sobreviver. Porque ela não apenas fala do amor que tem a Deus e a Cristo, ela vive o amor que ela tem a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Ela prefere um pedaço de pão duro e aprovação de Deus do que um banquete e aceitação pelo mundo sem aprovação divina, como os amigos de Daniel e Daniel fizeram para honrar a Deus lá em Daniel 11. Lembra quando foram dadas as mesmas comidas do rei, as finas iguarias do rei, diz o texto? E eles falaram: não, nós não queremos nos contaminar com essa comida. Aqueles meninos mostraram uma fé verdadeira no Deus de Israel. E provaram a fé. Imagine você comendo alface, bebendo água, e seus amigos comendo picanha. Né? Você olhando ali, comendo um prato saboroso, e você ali apenas com comidas, né, não tão saborosas. Mas eles mostraram a verdadeira fé no Deus de Israel, preferindo não se contaminar com as iguarias do rei. Provações em nossas vidas, elas são permitidas para separar o joio do trigo, para separar aquele que realmente é crente no Senhor Jesus Cristo, daqueles que apenas o seguem por oba-oba ou por, talvez, os amigos estão indo junto, então eu vou junto, né? Até uma semana, quando teve um evento aí de Marcha para Jesus, eu falei: vou escrever um folheto. Marcha para Marcha para Jesus ou oba-oba para Cristo, né? Não estou dizendo que todo mundo que foi lá foi no oba-oba. Muitos crentes estavam ali, sem dúvida alguma. Mas tem muitos que vão só no oba-oba. Né? Porque é legal, é joia. Ainda mais as igrejas de hoje, que elas nos oferecem tanta coisa, né? Você não vai numa igreja, você vai numa casa de espetáculo. As megas igrejas que tem por aí. Mas na hora da aprovação, quantos vão ficar? Agora também, não querendo dizer só das mega igrejas, muitas igrejas pequenas também. Na hora da aprovação, quantos ficarão? Né? Muitos talvez não vão ficar. Então, provações em nossas vidas, elas são permitidas para mostrar realmente quem é joio e quem é trigo. O ouro sai do fogo testado, purificado da escória, de toda sujeira. Mas ele sai. Então, unir-se a Cristo pela fé é ter contato eterno com Ele. Jesus é a fonte de toda alegria nossa. Por isso nós não temos que buscar Cristo apenas aos domingos, quando nos reunimos na igreja. Jesus tem que ser a fonte de alegria todos os dias. Você tem um encontro com Cristo diário? Você tem buscado Ele em oração, na leitura da palavra, na meditação da palavra? Ou é só no domingo? Cadê onde deixei minha Bíblia mesmo? Cadê ela? Né? Não teve acesso à palavra de Deus, não orou, não buscou a presença de Deus. Então, isso é Cristo, é um contato diário com Ele, um contato diário e eterno, porque é daqui para toda a eternidade. Ele é a fonte da alegria. A nossa alegria não depende das circunstâncias terrenas. Com Cristo, as circunstâncias terrenas são só isso, circunstâncias. Como é que nós cantamos? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não é isso que nós cantamos? E isso, então, não estou dizendo que no sofrimento você vai rir, mas você não vai
está desesperado, porque a sua confiança está num Deus acima de todas as circunstâncias, de todos os problemas que podem surgir. A palavra de Deus é um bálsamo para a nossa alma. É ela que vai nos dar refrigério. Nós não precisamos recorrer a nada fora do que está na palavra de Deus para nós, a nossa sobrevivência nesse mundo. O problema é que nós não olhamos para a palavra de Deus. Nós olhamos para as coisas do mundo. E esse é o problema da sociedade de hoje. E por isso, muitos acabam sofrendo. Então, a nossa alegria está ligada não nas coisas terrenas, mas no Cristo ressurreto, aquele que está à direita de Deus Pai. Então, assim como é impossível remover a glória de Cristo, é impossível tirar a alegria do crente, do verdadeiro crente. Porque o alvo, objetivo da nossa fé é a salvação da alma. Versículo 9, ele diz, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Você sofre, você padece nesse mundo, mas você está olhando para uma eternidade, para uma herança. Lá é o alvo da sua fé. E você vai alcançar, mesmo diante de todos os perrengues. Eu gosto de fazer, às vezes, algumas analogias na minha mente. Eu não consigo, talvez, pôr para vocês. Mas sabe aqueles... Agora parece que não tem muito, né? Mas quando tinha aquelas missões da NASA para o espaço, né? Os aviões espaciais, vocês já viram como eles voltam para a Terra? Eles saem bonitos, né? Brilhando, pintado. Já viu como eles voltam tudo chamuscado de fogo em volta, tudo cheio de marcas? Às vezes você vai chegar na eternidade cheio de cicatrizes dessa terra, de sofrimentos. Mas lá você vai ter o seu corpo restaurado, renovado para toda a eternidade. Assim como então impossível remover a glória de Cristo, é impossível tirar a alegria do crente mesmo diante de todas as provações. Como o salmista diz no Salmo 42:11, porque está abatido a minha alma e por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, o salmista pergunta para ele mesmo, por que eu estou abatido? Por que a minha alma está abatida? Por que eu estou perturbado? Se eu esperar em Deus, eu vou louvar Ele. Se eu esperar em Deus, se eu confiar em Deus, eu vou continuar firme. E eu verei face a face. Então, nada nesse mundo poderá tirar a alegria do crente, pois o alvo da sua vida, o alvo maior é estar na presença de Cristo eternamente. Nós aqui somos uma geração privilegiada. Pedro fala dos profetas, eles investigaram a respeito da salvação, que eles mesmos profetizaram. Olha o versículo 10, foi a respeito da salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando o versículo 11. Qual ocasião ou quais circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Então, os profetas falaram e começaram a investigar o que eles falaram. Mas nós, embora no caso dos profetas, né, eles sabiam que a salvação viria, mas quando? Em que circunstâncias? Embora eles profetizaram e não contemplaram o cumprimento da profecia, assim como Daniel também, né? Daniel, como ele profetizou o final dos tempos, Daniel capítulo 12, especialmente, e não contemplou, profetas sobre a vinda do Messias, seu nascimento virginal, a cidade do seu nascimento, sua morte, a sua ressurreição, tudo isso para eles era uma incógnita. Eles não sabiam. E nós somos uma geração privilegiada porque nós vimos o cumprimento em Jesus Cristo. O Pedro termina com o versículo 12 falando que até mesmo os anjos, né, eles anelavam a respeito disso. Os anjos, eles queriam saber. Algumas versões antigas traz a palavra prescrutaram. E alguns irmãos no passado usavam essa palavra como os anjos eles queriam pregar o evangelho. Não, os anjos não queriam pregar o evangelho.
Os anjos queriam entender, eles queriam investigar o plano de Deus para salvar o homem. E eles ficavam maravilhados em ver como que Deus preparou, planejou, organizou a salvação do pecador. E eles então olhavam para aquilo e podiam glorificar a Deus pela obra maravilhosa de Cristo Jesus pelos seus filhos. Então, nós somos privilegiados, porque nós lemos as profecias, vimos sendo cumprido em Jesus Cristo, vimos Cristo morrendo, ressuscitado, indo ao céu e prometendo voltar. E a nossa esperança se firma nessas verdades. Então, aquilo que permaneceu oculto para os profetas foi a nós revelado. O que o Espírito Santo para nós foi revelado, né? Que Jesus Cristo viria ao mundo. Deus nos mostrou a sua salvação em Jesus Cristo. Então, é um privilégio imenso para nós, como crentes, né? Na nossa geração, não apenas ver os fatos, mas poder aceitar os fatos e confiar nesses fatos e receber para si essas verdades. A salvação que nós experimentamos, né, deve então trazer a nós uma alegria que não pode ser retirada por nada nesse mundo. Essa é a viva esperança que permeia a vida de cada um que professa a fé em Jesus Cristo. Então, como eu falei no começo, ao se fazer a pergunta, você é crente? E responder simplesmente, o que você é? Eu sou crente. Você pode dizer, sim, eu vivo a viva esperança de morar com Cristo na eternidade, mas eu vivo já, nesta vida. Se você vive nessa certeza, nada nessa vida pode lhe tirar a paz. Nada nessa vida pode tirar a segurança, a certeza de que a nossa herança está assegurada em Jesus Cristo. Hoje nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Lembramos a morte do Senhor Jesus Cristo, mas com uma promessa, que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aí a nossa alegria será completa. Então, como eu disse, não é o fato de que eu aceitei Jesus, eu vou para o céu. Não. Eu aceitei Jesus e eu vivo a esperança já, nesse momento, no aqui e agora. Não é um bilhete, um passaporte para o céu, mas é um caminhar diário com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e possamos viver diariamente essa viva esperança. Amém?